Tudo bem? Muito bom ter você aqui novamente no canal Cristão que Cresce para juntos realizarmos mais uma vez uma meditação na palavra. Vamos ler hoje Lucas capítulo 1, do verso 5 a seguir. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Hoje, eu gostaria de fazer com você uma reflexão sobre o seguinte ponto: o que motiva o homem a servir a Deus? Ou, tornando mais introspectivo, o que me motiva a servir a Deus? Quando eu faço a leitura desse texto aqui, a princípio parece não ter grandes informações aqui, a não ser o fato de que Isabel era estéril e ela e seu esposo Zacarias já eram avançados em idade. Mas aqui, na verdade, eu vejo mais do que isso. Nesse texto aqui, eu consigo encontrar o relato, vamos dizer assim, o breve relato, e se formos pegar toda a extensão ali, né, a história vai terminar ali em João, em como, né, Deus anunciou o nascimento de João e assim por diante. Eu vejo aqui o relato de duas pessoas que, acima de qualquer coisa, amavam demais a Deus. Acima de qualquer coisa, elas nutriam dentro delas um amor tão grande e tão verdadeiro por Deus que ia além de qualquer perspectiva. E aqui eu quero balizar o meu comentário e respaldá-lo da seguinte forma. Imagine a sociedade de mais de 2000 anos atrás, a sociedade judaica. Ela tinha a seguinte ideia, o seguinte pensamento pronto na mente. Um casal com filhos é um casal abençoado por Deus. Haja visto que a palavra de Deus declara que os filhos são bênção do Senhor. Um casal sem filhos é um casal cuja mão de Deus pode não estar sobre eles. Então imagine aqui Zacarias e Isabel. Aqui o texto já diz que eles eram avançados em idade. Mas imagine no decorrer da vida deles, pois naquele tempo casavam-se muito jovens, o quanto de preconceito, o quanto de olhares estranhos, o quanto de rejeições grandes ou micro eles receberam sobre a vida deles. Imagine quantas pessoas olharam de ombro na sinagoga, na vila onde eles moravam, nas cercanias, e diziam: ali deve ter algum pecado, deve ter alguma coisa, deve ter algum problema ali, porque essa mulher não pode ter filhos. Sempre haverão pessoas que vão olhar a forma como a sua vida está se desenrolando, as situações pelas quais você está passando, e vão dizer assim: está desse jeito aí porque deve ter algum pecado. Está desse jeito aí por conta que não deve orar direito. Está desse jeito aí porque não vai a essa ou aquela reunião. Está desse jeito aí porque não dá essa ou aquela oferta. Está nessa situação aí por motivo A ou por motivo B. E sempre procurando rotular o que você está passando de uma forma leviana, banal. Mas aqui, nesse texto, eu consigo ver que a questão maior ela não está em quem aponta, em quem julga, em quem faz o comentário, mas a questão maior está no quanto você e eu amamos a Deus para lidarmos e reagirmos com aquilo que está posto
diante de nós. O texto aqui, ele diz que eles eram justos diante de Deus. O texto declara que eles eram justos diante de Deus. Eu quero ler de novo para você aqui o verso de número 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que eu faço o frisar desse versículo e dessa leitura? Muitas vezes, limitações, problemas que nós temos, nos levam a um estado de desmotivamento ou de desmotivação em servir a Deus. Você fica, olha, eu queria tanto servir a Deus, mas eu estou passando por essa situação. Eu queria tanto servir a Deus, mas estou tendo essa dificuldade. Eu queria tanto servir a Deus, mas a minha vida não deslancha nesse e naquele ponto. A primeira coisa que eu quero dizer para você, irmãos, queridos que me ouvem, o fato de você querer servir a Deus, o fato de você querer, desejar ser cristão, ele tem que ser independente de qualquer situação que lhe rodeie. Eu vou dar um exemplo aqui, bem básico, com times de futebol. O Joãozinho torce para o time A e o Pedrinho para o time B. O Joãozinho está pobre, é pobre e torce para o time A. Aí o Joãozinho fica rico e torce para o time A. O Joãozinho está com a saúde perfeita e torce para o time A. O Joãozinho está muito doente e torce para o time A. Então eu posso dizer que o Joãozinho realmente torce para o time A. Agora o Pedrinho, ele está pobre, ele torce para o time B. Ele ganhou dinheiro, ele já torce agora para o time A. E o Joãozinho está doente, agora ele torce para o time B. O Joãozinho agora está são, está tudo bem. E aí ele pega e torce para o time A. Eu posso dizer que o Joãozinho é realmente, que o Pedrinho é realmente torcedor do time B? Não! Porque quando a situação oscila, ele oscila também a forma como ele olha para o time. Esse texto aqui, ele é uma prova de que servir a Deus tem que ser uma motivação independente dos fatores externos. Aqui, Zacarias e Isabel já deveriam ter passado por N situações de, vamos colocar assim, a grosso modo, né, de inconvenientes sociais, de apontamentos, de olhares estranhos, mas ainda assim eles se esforçavam para seguir cada mandamento, para não tropeçar em nenhum deles, para serem de fato, e a Bíblia diz isso, justos diante de Deus. Não terceirize a situação nenhuma, não terceirize a outras pessoas o fato de você estar tendo dificuldades na sua fé, na sua vida com Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: eu seria um cristão melhor se o meu marido fosse cristão. Eu seria um cristão melhor se a minha esposa fosse cristã. Eu seria um cristão melhor se meus pais, se meus filhos, se meu
patrão se o meu isso fosse cristão. Eu seria um cristão melhor se eu não fosse doente. Eu seria um cristão melhor se eu não fosse pobre. Eu seria um cristão melhor se eu tivesse isso ou tivesse aquilo. Irmãos, não tem nada a ver o seu ter ou não ter, ou pessoa A ou pessoa B ser ou deixar de ser, com o fato de você ser cristão. Não terceirize isso, a motivação de andar corretamente, a motivação de ler a Bíblia, a motivação de orar, a motivação de ler a palavra. Tem que ser Deus. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu leio a palavra porque eu acredito em Deus. Eu oro porque eu quero conversar com Deus, eu quero ser ouvido por Deus e quero também ouvi-lo. Eu vou ao culto, eu vou à reunião, eu vou aos encontros, eu toco na igreja, eu auxilio no diaconato, nisso ou naquilo, porque eu amo a Deus, mas não porque outras pessoas tenham alguma ingerência, alguma interferência nisso. Pense comigo, a grande disputa, e você vai me escutar falar isso 1 milhão de vezes, a grande disputa de Deus e do diabo, não que haja uma disputa, tá bom? Entre Deus e o diabo, eles não estão na mesma categoria. Deus é Deus. Mas vamos dizer que o diabo tentou mostrar a Deus, através da vida de Jó, que as circunstâncias é que fazem o homem amar ou deixar de amar a Deus. E Deus mostrou ao diabo, através da vida de Jó, que o amor que Deus espera ver naqueles que dizem amá-lo ou dizem serem seus servos é um amor livre, independente do que ocorra, das situações, de pessoas. O que eu quero dizer para você é que esse versículo de número 6 do primeiro capítulo de Lucas, ele diz que Zacarias e Isabel eram justos e andavam de maneira impecável, reta diante de Deus, apesar de não terem filhos. Não deixe as situações que estão em volta de você impedir você de ser cristão da forma correta. Não deixe esse apesar de fazer a diferença na sua vida. Você tem que continuar caminhando. Apesar de não ser rico, continuo sendo cristão. Apesar de meu marido não ir à igreja, eu vou à igreja. Apesar de minha esposa não colaborar comigo, eu continuo colaborando com ela e principalmente colaborando com Cristo. Apesar, e assim por diante. Não deixe esses fatores externos mudarem ou ditarem o ritmo de como você se relaciona com Deus. Infelizmente, nós vivemos em tempos onde uma palavra mal colocada em um culto, aonde uma oportunidade que foi deixada de ser dada, ou, enfim, coisas assim, fazem com que as pessoas se desliguem não somente de instituições, mas elas se desliguem de Deus. A pessoa, ela não percebe que às vezes, porque uma instituição religiosa pisou na bola com ela, ela para de olhar para Deus, ela para de orar a Deus, ela para de buscar através da palavra a Deus. Não deixe isso acontecer na sua vida. Ainda que instituições religiosas falhem com você, e elas vão falhar em algum momento, porque elas são compostas por homens como eu, que são falhos, limitados, Deus continua sendo o mesmo. Ainda que a pessoa que você ama não lhe acompanhe na caminhada cristã, continue você na caminhada cristã, porque você faz, você segue, você é cristão, porque você diz que você ama a Deus. Zacarias e Isabel não desistiram e continuaram firmes, apesar de não terem filhos, porque eles amavam a Deus. Ame a Deus acima de
todas as coisas e continue, apesar do que se colocar no seu caminho. Eu espero que Deus ele possa te abençoar grandemente. Se esse breve trocar de ideias aqui foi útil para a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, faça essa mensagem chegar mais longe, podendo, curta, inscreva-se no canal e desejando conhecer mais sobre o que falamos, o que ensinamos, o que pregamos, acesse, já deve estar aí na sua tela, www.cristãoquecresce.com.br. Um forte abraço e que Deus continue lhe abençoando.